E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Imola, vencida por Lewis Hamilton. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, os snipers voltaram a agir na corrida em Imola. Exatamente, tivemos ali a presença do nosso saudoso sniper que há 26 anos permanece ali nas moitas de Imola. E dessa vez ele não fez uma vítima, mas sim 3 vítimas durante o GP de Imola. Tava bem inspirado, moço. Exatamente. Bom, pessoal, mas antes de continuarmos o programa, gostaríamos de deixar alguns recados para vocês. O primeiro é para vocês conferirem aqui nos links de apoio que nós temos do podcast, a nossa campanha lá do Apoia-se, onde vocês podem auxiliar financeiramente o Boletim do Paddock para que a gente continue dando continuidade aos nossos trabalhos. Vocês podem apoiar com qualquer valor e participar do nosso grupo do WhatsApp com pessoas muito legais e com os nossos colunistas e com todo mundo que já apoia o nosso projeto. Também não deixe de conferir o link da nossa lojinha, tem na publicação desse podcast, onde você pode conferir nossas estampas lá no Collab, onde também temos canecas e adesivos que também configuram aí todo o universo do automobilismo. Bom, pessoal, e o último recado que eu deixo aqui é para vocês irem lá no nosso canal do YouTube e conferir todo o nosso projeto que está sendo realizado por lá. Nas terças e quintas-feiras nós temos lives falando principalmente sobre a Fórmula 1, mas agora nós também lançamos o quadro O Boletim Expresso, onde estamos indo e comentando algumas notícias e algumas coisas que estão acontecendo na Fórmula 1. A gente começou com essa categoria, mas vamos expandir para as outras que a gente também faz a cobertura aqui no Boletim do Paddock. Então confira lá o nosso canal, nos auxilie, deixe o seu like, faz lá a sua inscrição para poder auxiliar no nosso trabalho e para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é relevante dentro da plataforma e possa entregar para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Bom, Débora, como você acabou de falar até o pessoal aqui nos recadinhos, o Boletim Expresso nós falamos sobre o treinos livres, que tivemos. A sexta-feira também, tivemos um preview ali do que seria o final de semana, mas no Boletim Expresso 2 falamos sobre o treino livre e o treino classificatório. E hoje, domingo, dia que estamos gravando essa edição, também falamos sobre a corrida. Então, os 3 vídeos dos boletins estão aqui no post. Então, se você está ouvindo o BBcast por um agregador, acessa o post dessa edição, confira os vídeos, que lá também esmiuçamos um pouquinho mais sobre esses momentos do final de semana. Mas hoje a discussão vai ser um pouquinho mais focada no desempenho de alguns pilotos, alguns fatos que nós achamos bem importantes em todo o final de semana do que ocorreu lá no GP de Imola. Sim, Rubens, foram 2 dias só de atividade, o sábado e domingo. Uma sessão única de treinos livres ali, e foi algo bem interessante porque teve bastante movimentação, diferente do que quando a gente tem a sexta-feira, às vezes os pilotos acabam ficando mais tempo parado nos boxes, mas eles se dividiram ali naquele primeiro treino livre, mostrando o desempenho que eles estavam buscando, uns treinando mais voltas de classificação, o outro fazendo a simulação de corrida. Passaram pelos 3 compostos que a Pirelli disponibilizou para eles esse final de semana e já começaram a traçar as estratégias para o restante, da classificação e da corrida. E foi algo bem movimentado, assim, porque apesar da gente ver a Mercedes liderando ali, a AlphaTauri aparecia entre os 10, o Gasly mostrando que conseguia andar próximo dos líderes, teve também a Renault aparecendo ali entre os 10 e um pouco, do fato da Racing Point estar se escondendo, ficou bem mascarado o desempenho dela. E foi algo assim que já deu uma ideia para a classificação, acho que potencializou justamente por ser uma sessão de 90 minutos. Bom, o que foi interessante também, como você bem disse, referente ao Gasly, é interessante quando a gente pega o tempo que ele se classificou, ele ficou a 3 décimos, 3 centésimos, na verdade, do Max Verstappen, e isso casa exatamente com aquilo que o Helmut Marko falou, que um piloto para poder ser da equipe, para poder,
ficar sossegado, confortável dentro da Red Bull, tem que estar a 3 centésimos do Max Verstappen. E a gente vê que o Gasly, mesmo com o contrato renovado com a AlphaTauri, faz, né, todo esse perfil que a Red Bull está precisando de um piloto em um final de semana que o Albon novamente decepcionou. Assim, a decepção dele foi muito mais uma questão de uma movimentação que ele teve na pista, mas o final de semana inteiro dele foi padrão do que ele já vinha apresentando dentro da Fórmula 1. O Albon, ele não acompanhou de novo o Max Verstappen, mas esteve entre os 10, tanto que o susto ali que a gente teve na classificação do Max Verstappen por conta daquela vela que quase tirou ele do Q2, ainda assim o Albon estava precisando trabalhar um pouco mais para poder continuar avançando na classificação. Mas para o Gasly parecia algo muito natural ele tá ali andando atrás do Verstappen, então mostrou realmente assim a força e a construção que a AlphaTauri ela tá buscando ao longo dessa temporada. No último episódio falamos sobre isso e que principalmente eles estavam buscando ter uma classificação melhor para poder levar os 2 carros para o Q3, porque geralmente o que estava acontecendo era só o Gasly passar para o Q3 e o Kvyat acabava ficando ali no Q2, né? Então a equipe conseguiu passar com os 2 carros, também como comentamos lá no Boletim Expresso, que tivemos os 4 carros com motor Honda evoluindo para a parte final da classificação. Então estava já mostrando assim um pouco de força que a Honda tinha e toda a questão da confiabilidade. E o que eu acho interessante de vermos esse movimento aí na pista é porque essa semana o Toto Wolff também falou a respeito da questão do congelamento dos motores, porque ele acredita que isso pode beneficiar a Red Bull a permanecer com o projeto que ela tem com a Honda, já que a Honda vai deixar a Fórmula 1 em 2021, eles poderiam continuar equipando esse motor no carro deles e desenvolvendo esse projeto, mas com o congelamento dos motores, colocaria eles, né, numa posição mais favorável para não ter que desprender muito dinheiro nesse momento inicial. Então, eu acho que assim, se eles estavam com dúvida talvez de permanecer com esse projeto, eles viram que tem 4 carros deles conseguindo passar para a classificação. Eu acho que acaba já mudando um pouco o cenário aí da Fórmula 1 e provavelmente a manobra que eu acredito que a gente vai ver nos próximos dias, já que a Red Bull quer decidir isso antes do final da temporada, é que talvez eles tentem bater realmente de frente, convencendo, né, os outros times ou tentando buscar uma solução para eles permanecerem com esse motor. Eu acho que uma das soluções que seria bem interessante para Red Bull seria ficar com o espólio sim da Honda e buscar uma montadora, uma construtora que pudesse, no caso montadora, desculpa, que pudesse assumir a montagem, né, fornecimento de motores para a equipe. Então eu acho que ficaria interessante esse cenário em que a Red Bull, porque, cara, eu vou ser sincero, eu sou uma fornecedora de motores, eu me interessaria em fornecer motores para a Red Bull, porque você tem certeza de que vai ter pelo menos um bom carro para servir para o seu motor. Então é diferente de você ser uma uma Ferrari que fornece para uma Haas que você não tem certeza se vai ter um bom carro para poder fazer com que o teu motor tenha uma boa demonstração em pista. Eu não acho que é também só isso, né? Agora foi realmente o que o Toto Wolff falou. A Red Bull, ela tem uma nova visão aí da Fórmula 1, né? Ela provavelmente quer deixar de ser equipe cliente que compra motores de outras fornecedoras e talvez tenha força até de continuar produzindo dela, ainda que ela não venda para outras equipes, porque ela estaria equipando ela e a AlphaTauri, o que tornaria as duas equipes mais independentes. E também mostra que, né, o cenário da Fórmula 1 seria mais adequado realmente com a permanência de uma Honda, apesar de talvez esse projeto não ser mais Honda, e continuarmos tendo a Renault, a Mercedes e a Ferrari. É interessante, porque a princípio não parece que alguém, né, vai querer pegar esse projeto aí, uma montadora de fora, porque tem muitas questões ali que a gente já discutiu em live mesmo, o fato do dinheiro, o fato do quanto que a categoria tá exigindo de gastos, né, para que você permaneça. Então tem muita coisa da Fórmula 1 que não torna tão atrativo, e essas mudanças de regulamento às vezes também não mostram que são, assim, a melhor solução do mundo que a categoria está buscando. Mas nesse primeiro momento, para ela poder manter
esse projeto, talvez seja algo muito deles. Talvez a gente tenha, né, realmente esse motor Red Bull aí, ou dependendo do que pode acontecer, mas realmente eles não demonstram a vontade de voltar para a Renault, porque seria o passo mais adequado, voltar para a Renault, já que ela vai deixar de fornecer motor para a McLaren, não vai ter mais nenhuma cliente no grid. A Ferrari já tem dois, né, que é a Haas e a Alfa Romeo, permanecendo aí com esse projeto. E a Mercedes não tem interesse algum em dar o motor dela para Red Bull, obviamente, porque sabe que, né, o motor combinado com a aerodinâmica que aquele carro tem provavelmente vai mostrar, né, a grandeza que esse time tem. Então não é interessante para esse momento da Mercedes. Por isso que ela incentiva, né, a manutenção do espólio. Sim, exatamente. Mas em contrapartida, né, nós tivemos aí de 4 carros com motores Honda, no final somente um concluiu. Somente um. 2, o álbum terminou. É que o álbum foi lá pra, né, como diria o Del Valle, lá pro pelotão do Afeganistão, lá pro meio do merdeiro, em decorrência de um erro dele. Mas é que assim, é difícil a gente muito julgar o álbum dessa vez, porque a gente quer realmente um piloto, é a mesma coisa do Bottas, a gente quer um cara que bata de frente com o primeiro piloto da equipe. No caso do Bottas, a gente quer um cara que bata de frente com o Lewis Hamilton, e a gente, na Red Bull, quer um cara que bata de frente com o Verstappen. E esses caras, às vezes, nem nasceram ainda. Tipo, os caras nem estão no automobilismo, ainda deve estar na chupeta, porque são 2 astros de uma grandeza que dificilmente será batida. Mas o problema do álbum, no caso, foi que ele não fez, né, o pit stop no final depois que teve o safety car, e ele pegou e tava com o pneu mais gasto comparado com os outros pilotos. E ele foi querer meio que tipo assim, vou tentar dar no pé para conseguir chegar mais à frente. Então foi onde que ele acelerou muito forte, a aceleração dele foi muito brusca ali na hora que ele rodou, o carro patinou, rodou, foi a mesma coisa que aconteceu com o Russell, e ele quase ainda bateu no Sainz. Então, assim, hoje dá para meio que aceitar a falha dele, mas é aquela coisa, né? Não podemos passar muito a mão na cabeça para que a pessoa não relaxe demais e não aceite a falha dele como uma coisa simples. Na verdade, o problema que a gente tem ali é o fato do balanço que eles fazem pós-corrida. O Verstappen, ele teve um bom desempenho, um bom ritmo, estava mostrando isso já em treino livre, em classificação, voltou a repetir isso ali na corrida, brigou com o Hamilton para poder conseguir a segunda posição, enquanto o Albon estava figurando ali no meio do pelotão. E o Albon, apesar dele ter pegado esse meio de pelotão ali, estava realmente difícil de realizar a ultrapassagem. Isso foi uma realidade que outros pilotos enfrentaram nesse grid, porque Imola é realmente difícil de você ultrapassar. Apesar de boa parte ali da corrida eles terem ficado andando 1 segundo de diferença, 1,5 segundo de diferença, não conseguia se chegar ou abaixar e ficar na zona do DRS para poder tentar uma disputa melhor. Mas eu acho que o fato desse balanço que eles fazem pós-corrida é que o Verstappen, ele falou, né? Ele estava muito empolgado com o resultado que ele poderia conseguir com essa corrida, justamente por conta desse ritmo, e o discurso do Albon é sempre muito oposto do Verstappen. Não conseguimos ritmo, não conseguimos manter o aquecimento dos pneus, não conseguimos uma boa relargada. E foi isso que ele acabou abordando ali depois da corrida. E acaba, né, mantendo aquele discurso que a gente vem falando algumas vezes, que ele mostra a dificuldade que ele encontra com o carro, que é algo que o Verstappen não demonstra em praticamente nenhum momento dentro da pista. E o Albon teve esse deslize aí, abusou um pouco dos pneus, mas é aquela coisa, ele estava com o pneu mais desgastado, era um pneu duro, mas a mesma estratégia foi utilizada pela Renault ali, que optou por manter o Ricciardo, e o Ricciardo conseguiu o pódio. Então, assim, a Red Bull e a Renault optaram nesse momento em que os pilotos foram realizar uma segunda parada para colocar pneu macio e numa estratégia diferente, né? Permanecer na pista, ganhar algumas posições
e com esse pneu que já tinha degradado, mas que poderia ter um pouco mais de aderência, conseguiu uma posição melhor. E o Albon não reverteu isso numa posição melhor. Ele perdeu completamente a temperatura dos pneus e rodou ali na frente do Sainz, quase levou o carro da McLaren. É aquela coisa, né, que a gente ainda vive discutindo, a disparidade que tem da forma como os dois estão lidando com o equipamento. Outro piloto também que teve a opção de não parar foi o Leclerc e conseguiu uma boa posição, e nessa hora também a gente começa a ver um pouco da questão das estratégias. Um outro piloto que estava com uma estratégia muito boa, que não necessitava parar, e aí a equipe tirou o pódio dele, e aí o pódio dele era latente, não tinha como contestar, que era o do Pérez. A equipe fez o favor de chamar ele para o pit stop, e ele simplesmente fez o pit stop, o Ricardo não, e o Ricardo conseguiu o pódio e o Pérez não. E é uma... A Racing Point, né, ela foi pelo contrário, assim, apostando em colocar um pneu macio e jantar todo mundo, né, no final, e acabou se encontrando ali com o Leclerc, que não deu certo, e o Ricardo acabou assumindo essa terceira posição e não deixou mais, né. E era um resultado até positivo para Racing Point, porque do outro lado dos boxes do Pérez, a gente tinha o Stroll, que simplesmente é a terceira corrida dele, em que ele tem um desempenho pífio. Eu acho que o Albon e o Stroll são duas pessoas que testam a paciência dos seus empregadores, sabe? É aqueles caras que parece que apurrinham as pessoas para poder testar os seus limites, e os dois estão fazendo isso. O Stroll, na primeira volta, né, tem aquele encontro com o Ocon, quebra a asa dianteira dele, ele tem que fazer um pit stop, e depois ele não consegue fazer aquilo que o Pérez fez na corrida passada, que foi galgar posições até conseguir, salvo engano, quarto lugar. E nessa corrida, simplesmente o quarto, não, acho que foi quinto ou sexto lugar. Não me recordo agora, gente, desculpa. Mas o Stroll não, o Stroll simplesmente ficou lá. No final do grid, ficou parecendo o Norris, que nem eu já critiquei, que aí são pilotos que, quando precisam fazer uma recuperação em pista, não fazem, simplesmente ficam lá chafurdando no final do grid, esperando que algum milagre aconteça, um safety car, alguma coisa do tipo. O Stroll, ele poderia ter utilizado esses pneus duros ali numa condição em que a pista estava um pouco mais quente, para poder realmente tentar avançar, né? Porque ele estava com o benefício de estar com esse pneu que dura mais, poder fazer mais voltas e ir conseguindo mais posições. E isso não funcionou ali para ele continuou andando entre os últimos. É claro, né? A troca de uma asa acaba levando mais tempo, então ele também perde um pouco de contato com o restante do pelotão. Mas assim, era para ter sido uma corrida melhor. E também teve o fato ali, né, deles, quando tiveram que retornar para a volta do líder, que foi um problema da organização ali, que liberaram eles para poder passar pelo safety car e ainda tinha gente trabalhando na pista. Muito perigoso isso que aconteceu, né? Ainda mais com o Stroll dirigindo o carro, eu não confiaria de liberar ele com gente trabalhando na pista, não. Exato. O Stroll, ele é perigoso até no carrinho de supermercado. Eu não cruzaria com ele dentro do supermercado, mas é ruim. Tipo, é ruim porque o Stroll, ano que vem, ele vai ter o companheiro Sebastian Vettel. Tipo, ele vai estar à sombra de um tetracampeão, então ele vai ser comparado com pilotos como Daniel Ricciardo e Leclerc, que são pilotos que superaram o Sebastian Vettel. Então, dessa vez, a pegada com o Stroll vai ser muito mais forte. Eu acho que o Stroll, ele progrediu, mas ainda assim falta, né? Falta entregar. O que a gente fala, acho que é meio injusto comparar, mas talvez na questão da relação Hamilton e Bottas. No fato do momento da decisão ali, tem momentos que ele não entrega. E essa é uma corrida que a gente já tava vendo a Racing Point apagada, e aí ele mostrou o quanto que realmente a Racing Point conseguiu se apagar, né? Ela se anulou realmente. Porque a posição que o Pérez conseguiu não foi, assim, excepcional, porque acabou colocando a Racing Point de volta na quinta posição do campeonato de construtores, enquanto que o Stroll estava ali fora da zona de pontuação sem conseguir, sei lá, pelo menos um 10º lugar. Exato, e a questão do Stroll é o seguinte, como você falou, ele evoluiu, mas ele é um piloto que evoluiu porque ele tá já no seu 5º, 6º ano de Fórmula 1, é uma obrigação do piloto evoluir nisso, não tem como o cara
tá trabalhando numa atividade e não evoluir, ficar estagnado na mesma coisa. Então o Stroll teve essa evolução sim, mas não é uma evolução extraordinária como a gente viu que o Hamilton teve de 2012 para cá, vamos pôr dessa forma. Então, e até mesmo a própria evolução do Bottas, que se você pegar o Bottas da época que era um piloto bem apático na Williams, ele se tornou um bom piloto. Eu tô gostando bastante de assistir os vídeos do Carlos Del Valle lá do podcast F1 Brasil, que ele abre essa realidade pra gente, fala assim, gente, o Bottas é isso, mas isso do Bottas, ele tem uma evolução, ele tem uma crescente, sabe? O Verstappen é a mesma coisa, daquele cara que era destruidor de carros, ele se tornou, mano, o cara que tá no retrovisor do Lewis Hamilton durante as etapas, é o cara que tá tirando a Mercedes da zona de conforto. E agora a Mercedes está mais fora de zona de conforto, porque se caso, vamos supor, hipoteticamente, a Renault conseguir fazer um motor canhão e dá pra Red Bull, cara, Red Bull volta àqueles primórdios da época do Sebastian Vettel, em que fazia um carro campeão. Então tem tudo isso, tem um novo campeonato vindo a partir de 2022. Eu acho que o Stroll tem que começar a querer evoluir mais e mais rápido, porque a partir do ano que vem, é como eu falei, a comparações dele vai ficar mais pesada. Ele vai ter um tetracampeão, que teve 2 pilotos que superaram ele, novatos, que tinham menos tempo até de Fórmula 1 do que o Stroll tem, e que vai ser cobrado sobre isso. E ele ainda é filho do dono, e o dono não é mais o cara que manda na equipe. A gente tem que lembrar que entra os 20% agora da Mercedes, que agora entra participação de outros acionistas. O próprio Sebastian Vettel se tornou um acionista. A gente não sabe o quanto de ações que ele tem e qual a porcentagem que ele pode utilizar para votações e decisões dentro da montadora, mas se for algo em que ele possa simplesmente começar a botar a mão na massa e exigir um companheiro que seja compatível com ele para poder desenvolver o carro e a equipe, a gente sabe, é muitas variáveis para a gente ter um piloto apático dentro da Fórmula 1. E assim, eu sempre gosto de torcer para o piloto que está na Fórmula 1 para que ele permaneça o quanto mais tempo, sabe? Então, ele ainda é jovem, né? Acho que é natural que a gente espere que ele realmente permaneça. Mas eu acho que o Stroll também ele entra naquela linha do que a gente estava conversando esse final de semana. Acho que quando ele entrou na Fórmula 1, era muito pela questão do dinheiro, mas ninguém nunca viu o Stroll como um piloto campeão, né? Ele realmente é um piloto que é para poder dar o seu melhor, mas que a gente não vê vencendo um campeonato. Faz umas manobras, assim, às vezes umas gracinhas, né? Conquista um pódio ali, termina numa posição melhor, mas ainda não consegue garantir uma constante. Também acho que esse resto de ano em que a gente tá tendo a crescente da Renault e também da AlphaTauri, a Racing Point ela acabou se anulando dentro desse campeonato, assim, ela ficou meio perdida, né, porque não ocupa nem a terceira posição do campeonato de construtores, não consegue garantir ela por muito tempo, aí fica nessa briga com a McLaren para ver quem é que termina na zona de pontuação com 2 carros, e aí tem todo esse fato de que já tá terminando abaixo dos 10 em alguns momentos, porque a gente esperava que a Racing Point fosse no começo do ano, de pontuar, tá sempre dentro da zona de pontuação, tá brigando por 4º, 5º lugar, não é mais uma realidade. E é interessante que você citou a McLaren, porque a McLaren esse final de semana, apesar de ela ter terminado com os 2 carros na zona de pontuação, foi ridículo o desempenho dela. Por que eu falo ridículo? Porque ela trouxe novos pacotes aerodinâmicos, ela está trazendo atualizações aerodinâmicas, atualizações de desenvolvimento do carro. Entendam que nesse final de temporada tá todo mundo socando atualização até pelas orelhas dos carros. Exato, porque ano que vem é o mesmo carro, então compensa você atualizar esse ano, ver o que serve, o que não serve, descarte, o que serve já vai aprimorando. Perfeito. Mas acontece que a McLaren conseguiu regredir o carro com as atualizações. Simplesmente o carro não evoluía em pista, cara, era patético. A McLaren no começo da temporada, ela conseguia ter um carro excelente quando ela ficava configurado com pouca gasolina, ou seja, o carro mais leve e com pneus um pouco mais desgastados. Quem se lembra do cenário 7, né, que o Norris utilizou, e aquela volta triunfal que o Norris deu no final ali das duas etapas na Áustria. Então a McLaren conseguiu um regresso que é incompreensível, é inaceitável para uma equipe que
dá para receber um piloto como o Daniel Ricciardo e dá para receber um motor como o da Mercedes. Achei que você ia falar da Xiaomi, eu já ia falar, meu Deus do Nossa, céu. eu queria um patrocínio da Xiaomi para a Xiaomi ter um smartphone da McLaren. Um negocinho laranja ali. Porque a McLaren, na verdade, já tem um smartphone, mas só que o preço que ela tá, se eu tivesse os 2 rins, eu vendia um. Mas, na verdade, eu tô precisando comprar um rim para vender ele depois. Então, assim, não dá para querer um smartphone da McLaren que custa os olhos da cara. Apesar de eu ter 2, mas eu preciso dos 2. Enfim, a questão da McLaren é bem complicada. Até eu pedi um auxílio lá pro Will Mesquita do Papai Orange para que ele me desse uma luz referente de como vai ser o final do ano da McLaren, que é o seguinte: a McLaren ela vai poder utilizar os tokens igual as outras equipes, mas só que as outras equipes elas vão poder utilizar os tokens em determinadas peças do carro. Alguns locais não vão poder ser alterados, mas esses lugares que não poderiam ser alterados influenciaria a McLaren na hora de encaixar o novo motor da Mercedes. É lógico. Porque o motor, ele é que nem o que acontece ali com a Ferrari, a Haas e a Alfa Romeo. A Ferrari dá o motor, mas o encaixe não é igual, não é o mesmo tipo de estrutura. Apesar da Haas comprar muitas peças traseiras da Ferrari, ainda assim esses encaixes são diferentes. Acontece também entre a transição de Red Bull e AlphaTauri. Então nem sempre esse encaixe é só colocar o motor ali, eles não são configurados da mesma forma. E durante essa era híbrida, a McLaren ela vai fazer só a segunda troca de motor. Segunda não, terceira, né? Porque ela tinha a Mercedes, foi pra Honda, da Honda foi pra Renault e da Renault agora vai pra Mercedes. Troca mais de motor do que troca de roupa. Exato. E no caso, quando trocou de Mercedes para Honda, teve todo um progresso da chegada da Honda. Então a colocação do motor não foi tão traumatizante como foi da Honda para Renault, porque foi assim: vamos ficar com a Renault ano que vem, pronto, acabou, então vamos receber esse motor agora. E agora, dessa vez, eu acredito que vai ser menos traumatizante, porque a McLaren ficou por mais de uma década com o motor da Mercedes. Quando começou a era híbrida, ela estava com o motor Mercedes e a decisão do motor Mercedes veio há 2 anos, então eu acho que está tendo já um estudo, todo um trabalho para receber, então vai ser menos traumatizante possível. É lógico, eles tinham a ideia que receberia dentro dos novos regulamentos para 2021, que foram migrados para 2022. Mas a McLaren, ela está precisando fazer atualizações nesse período em que tá meio que liberado essa questão, né? Você pode utilizar tokens, mas só que ela já começa a fazer algumas atualizações meio que cautelosas, e isso está sendo um perigo para ela este ano, onde que ela pode perder de vez a 3ª colocação no campeonato, e pior ainda, ela pode perder ainda a 4ª colocação para a Racing Point e figurar na 5ª posição no final da temporada. As equipes elas estão tendo prazos de homologações de peças, então por isso que em alguns momentos aí do campeonato a gente viu uma grande atualização, assim, o pessoal levando bastante peça para poder testar, porque aquilo ali ia entrar no pacote de homologação. E é assim que a FIA homologa essas peças, aí elas já entram dentro da atualização pelo token. Então, como eles não têm muitos disponíveis, né, tem que realmente ver aonde eles vão aplicar isso para não ter aquele desenvolvimento desenfreado que as equipes, né, costumam ter, justamente por conta dessa questão do Covid, e para poder fazer com que as equipes menores tivessem tanta chance quanto as maiores de continuar atualizando os carros. Exato. Bom, e então eu acho que a McLaren tem que começar a repensar essa posição dela. O próprio chefe de equipe falou, né, que eles vão ficar debruçados sobre o carro para poder entender o que aconteceu e melhorar para o GP da Turquia. GP este, né, que a gente ainda não sabe se vai ser realizado. Tem N fatores que pode tirar ele sim do calendário, que vai desde o terremoto que assolou o país, desde a questão da expansão do Covid, da segunda onda na Europa. Vamos torcer para que a escolha seja melhor, tanto para a Fórmula 1 como para a população da Turquia e também da Inglaterra e da Itália, que é onde que ficam as equipes. Mas acho que um outro nome que também brilhou muito nesse final de semana foi o do Kvyat,
que a gente esperava bastante do Gasly, né? Mas infelizmente o Gasly ele veio ter que abandonar, a equipe falou, né? Olha, porque nós estamos com dano crítico no motor e se você não parar vai ser pior, né? Podemos perder a unidade de potência. E aí parece que ele passou o bastão da sabedoria e do cajado do poder da AlphaTauri pro Kvyat. Deu certo ali essa questão aí, porque o Kvyat conseguiu fazer a classificação muito bem e também veio buscando continuar ali entre as melhores posições. Terminou no 4º lugar, funcionou então a estratégia que a AlphaTauri acabou traçando para eles, deu certo. Poderíamos realmente ter visto os 2 carros da AlphaTauri entre os 10, mas assim, foi um bom resultado. Era aquela coisa, né? Provavelmente, talvez o Gasly até terminasse conseguindo um pódio ou com a 4ª posição e aí o Kvyat talvez tivesse uma chance melhor de estar num 5º lugar, ter os 2 carros pontuando, mas o Kvyat fez o papel dele de conseguir essa 4ª posição e garantir mais pontos aí para a equipe, mantendo essa crescente que a gente já havia falado ali no começo do programa. E é uma resposta interessante do Kvyat, porque tecnicamente ele já está excluído da Fórmula 1, o próprio Helmut Marko durante a semana falou que a equipe teria, né, o Pierre Gasly mais um piloto jovem ao lado dele, não que o Kvyat seja um piloto já idoso, mas comparado com o Alonso, que é um piloto jovem. Um jovem senhor. Que chega, né? Tipo o seu Madruga, um jovem senhor. Ai, eu gostei muito do que eu vi no Twitter no dia que o Raikkonen foi confirmado. Ai, esses jovens pilotos, Raikkonen e Alonso, será que eles vão chegar na Fórmula 1 para poder ganhar o seu primeiro título? Os caras já andando de bengala, gente. Tudo bem, o Raikkonen tá fazendo o serviço dele lá, creio que o Alonso também vai fazer, mas eu achei engraçado. Sim, então fica interessante essa questão do Kvyat, porque ele saindo, cara, realmente ele teve péssimos resultados, mas parece que quando ele pega pra fazer um resultado, né, ele consegue um bom desempenho, consegue fazer uma boa corrida. Tem um vídeo que é sensacional da relargada dele, em que ele simplesmente só ali naquela reta principal da circuito de Imola, ele ultrapassa vários carros, ele atrapalha o Racing Point do Pérez, ele ultrapassa o Albon e ele já começa a chegar bem próximo do Leclerc e depois ele ultrapassa o Leclerc. Eu achei muito interessante que o pessoal falou lá no grupo do WhatsApp, que ele ultrapassou o Leclerc fazendo, já que ele tá com o motor Honda, né? Ele começou a ultrapassar os pilotos fazendo então, cara, eu achei assim muito legal. Eu acho legal quando o piloto também sabe que vai sair da Fórmula 1 ou da equipe. Apesar que daria... jogou a toalha, né? Daria na mesma coisa, né? Sair da Fórmula 1, ele estaria saindo da equipe também. Depende, o Alonso ele sai da Fórmula 1, mas ele continua de embaixador. Exato. O Alonso ele nunca se livrou da Fórmula 1. Não, a Fórmula 1 nunca se livra do Alonso. Jamais. Não queremos também, diga-se de passagem. O Alonso vai virar o próximo chefão da Fórmula 1 depois do Domenicali. Não, pelo amor de Deus. Prefiro o Vettel do que ele. E depois até... Porque o Vettel ele tem grandes chances, porque é um cara que ama muito, né, automobilismo, Fórmula 1. O Alonso ele gosta de ficar ali. Não, o Alonso gosta de ser estrelinha, né? E que é? Ele podia ser mergulhador, vai brincar com as estrelas do mar. Pronto, resolve a vida dele. Mas... referente ao Kvyat, a gente torce pelo menos para que esses pilotos que estão saindo agora, né, consiga uma boa colocação nas categorias de qualquer outra categoria. É legal, já ouvi falar que o Romain Grosjean tá em negociação com a Mahindra para a Fórmula E. Vai ser muito da hora ter o Romain Grosjean na Fórmula E. Eu acho que seria um acréscimo a mais para a categoria bem interessante. Lembrando que o D'Ambrosio agora virou membro da equipe Venturi, exato. E então abre uma vaguinha ali. Então acho que seria sensacional. Mas voltando, acho que o Gasly conseguiu ali ter um substituto à altura. Já no caso que você comentou do Kimi Raikkonen, né? As Alfas desse final de semana tava inspirada ali. Eu
Eu acho que se você era um carro tanto com Alfa, com PH ou com F, você estava conseguindo bons resultados. A Alfa Romeo, ela começou com um final de semana, assim, bem Alfa Romeo, né, de questão de estar equipada com o motor da Ferrari, andando ali nas últimas posições, tanto que o Raikkonen classificou em 18º e o Giovinazzi em 20º, assim, um resultado muito ruim para os dois carros, não dava uma boa perspectiva para o domingo, mas no domingo eles, né, viraram a chave, assim, completamente. O Giovinazzi aproveitou para poder ter uma boa largada, e assim, a gente já falou... Que é uma assinatura dele, né? Ele costuma realmente fazer boas largadas, saiu da 20ª posição e já foi para o 14º. O Kimi teve um pouquinho mais de dificuldade, mas o restante da corrida do Raikkonen, assim, foi muito boa, porque a Alfa Romeo parou de Giovinazzi primeiro, o Raikkonen foi ficando na pista, foi ficando, e o pessoal parando e ele subindo. Tanto que teve uma hora que tava Vettel em quarto e Raikkonen em quinto, né? Lembrando tempos melhores aí da própria Ferrari. E ninguém conseguia, assim, chegar neles, né? Tanto que o Raikkonen começou a fazer o resto e desgastando o pneu, né? Isso que foi interessante, porque a gente tinha os 3 mosqueteiros lá na frente, né? Hamilton, Verstappen e o Bottas. Aí vinha os 2 solitários ali, Raikkonen e Vettel, numa Fórmula 1 2.0, e a 1.5 tava atrás e ninguém chegava neles. E eu olhava assim o tempo e falei, caraca, ninguém vai chegar nesses dois. Tipo, o que é? Os dois estão com lepra, ninguém quer chegar perto. Tá com motor Ferrari, é melhor não arriscar. Né? Então, cara, que é isso? Então... Foi algo assim, né? Muito bom da gente ver o quanto que eles estavam ganhando ali. Mas, apesar disso... Foi o que o Rubens falou, o resto do pelotão ainda estava perto, né? Quando você começava a somar os tempos ali, fazer a parada era cair para fora da zona de pontuação. Mas eles foram permanecendo ali. Mostra que o Raikkonen ele consegue conservar bastante os pneus. O Giovinazzi também, ele fez a parada dele ali no começo da corrida. O Giovinazzi foi o piloto que ficou com mais tempo com o mesmo composto, né? Ele parou na 10ª posição, botou o médio. 10ª volta. Na 10ª volta. Foi até o final com um pneu médio. Tipo, a Alfa Romeo nem investiu em colocar um pneu duro. Ele foi com médio para poder completar o restante da corrida, assim. Então, os dois conservando os pneus, e foi outra equipe que teve uma estratégia diferente no momento em que o pessoal resolveu parar mais uma vez, colocar outros pneus, eles foram ficando. Legal isso dos pilotos da Alfa ter feito isso, que é uma coisa que eu já até mesmo discuti isso com alguns colegas, de que como essa obrigatoriedade de usar 2 compostos, às vezes chega a estragar algumas coisas que seria bacana numa corrida. Que, cara, seria muito louco você ver um piloto que fazer ponta a ponta sem pit stop, a lá Ayrton Senna fazia na década de 80 com a Lotus, sabe? Que ele pegava, falava, minha única chance é largar lá na frente, ou ficar o maior tempo possível com os mesmos compostos para conseguir a vitória. E teria sido interessante. Acho que é uma alternativa bacana, mas, né, também essa questão gera conflitos de estratégias, disputas em pista, mas são coisas para a gente sempre avaliar para a Fórmula 1 continuar nessa evolução que tem dentro da categoria. Sim, e assim, foi uma corrida, apesar do pessoal falar, mas teve 5 abandonos pro fato deles chegarem na zona de pontuação. Assim, qualquer outra pessoa que terminasse na zona de pontuação, que estivesse fora dela, numa circunstância normal de corrida, teria sido beneficiado por algum desses abandonos. O próprio Russell, que chegou a ficar próximo, né, voltou a namorar ali com essa 10ª posição e não conseguiu, também teria aproveitado o benefício do fato desse pessoal ali da frente ter abandonado a corrida. Então, eu acho que é interessante, porque quando a equipe traz uma pintura nova, né, tá no final de semana em casa, tem a tendência de dar tudo errado. E eles não foi assim. E acho que muito mais pro Giovinazzi do que pro próprio Raikkonen, que tá, né, eu consegui mais um contrato, vou correr mais uma temporada. Acho que o Raikkonen não faz mais essa cerimônia, talvez já nem fazia, né, agora que ele não faz mesmo essa cerimônia de,
conseguimos pontuar, estamos felizes. Mas o Giovinazzi, ele ficou bem feliz, né? Porque assinou o contrato na quinta, sexta-feira e tava ali pontuando no domingo. E o pessoal, mas talvez não é tão significativo, né? Conseguir 1 ponto, 2 pontos ali. O Raikkonen conseguiu 2, o Giovinazzi 1, mas são mais 3 pontos e distancia um pouquinho ali da Haas, né? Porque se a Haas tiver uma escorregada de cair na zona de pontuação, não vai conseguir passar, né? Acontece um cenário que nem esse, o oposto, com as Alfas abandonando e as Haas pontuando, o pessoal tem que ter em mente o seguinte, uma posição que se alterna no campeonato de construtores são milhões. Uhum. E a gente já viu tanto o Felipe Nasser salvando a Sauber, conseguindo 1 ponto só, como também o Julius Bianchi salvando a Manor com apenas 1 ponto. Então, e a Williams, né, penando ali na última posição do campeonato de construtores, completamente zerada. E o que é interessante, a gente acabou de falar da Williams, foi o desempenho do Russell, que até a batida dele, que foi a mesma falha do coitado do Albon, que pisou forte no acelerador e acabou rodando, mas o do Russell realmente, até aquela cena dele lá sentado chateado, é bem triste. E depois foi até interessante que o Russell publicou a foto, acho que no Instagram dele, e o Romain Grosjean veio conversar com ele e falou assim, cara, relaxa, o que você tá fazendo nessa temporada é grandioso demais, esse incidente não tira tudo que... É lógico, eu não tô usando as mesmas palavras do Grosjean, mas o que o Grosjean falou pra ele é muito bacana, porque o pessoal começou a comparar, né, ele sentado ali com o Grosjean sentado lá em Barcelona, aquela vez que ele acabou fazendo a cagada na primeira curva. Então, a Williams teve um bom desempenho esse final de semana, achei sensacional. Latifi acompanhando o Russell também, assim. O Latifi bem próximo do Russell, chegou em 11º lugar, né, colocou o carro à frente da Red Bull, do Albon, fugiu agora o nome de Itacuja, do Stroll, pra vocês verem, né? O Stroll não me paga, eu não vou ficar lembrando toda hora o nome dele, não. E do Vettel, que tudo bem, a gente teve a cagada ali da Ferrari, que fez um último pit stop pra ele que... ela não se ajuda mais, ela não ajuda o Vettel. Aquela parada foi... A Ferrari, se tivesse um muxurro, ia falar vergonha pra tu, vergonha pra sua família e vergonha pra tua vaca e apontar pro carro. Porque o carro é praticamente uma vaquinha. Eu até respondi o Valese com o GIF pegando a televisão e jogando pra fora, porque... que sensação horrível, né, ver. O Vettel, ele era pra ter terminado pelo menos numa 10ª posição ali, né, na frente do Giovinazzi, por conta justamente da parada, né. Ele nem tava... tanto. E até tá à frente do Raikkonen, até, eu Ia ser à frente do Raikkonen, porque é o seguinte, o Vettel... Quando o Raikkonen, o Vettel tava na frente do Raikkonen. Isso, parou, tava na frente do Raikkonen. E o tempo que ele perdeu no pit stop, que foi quase 15 segundos, ele voltaria na frente, da verdade, do Sainz, entre o Sainz e o Norris. Aí com certeza o Norris iria ultrapassar ele por causa de questão de aquecimento de pneu, tudo, porque a gente via, né, os pilotos saindo ali dos boxes, que ainda saía na metade daquela reta principal de Imola e tentava aquecer os pneus, então provavelmente, mas todo naquele rebuliço do pessoal parando de novo, se o Vettel não faz um stint maior com aquele composto, com certeza ele teria chegado ali em 8º lugar, tirava o Giovinazzi da zona de pontuação, mas eram pontos importantes para o Vettel e para a própria Ferrari, porque a Ferrari ela pode perder cada vez mais as chances de permanecer no campeonato de construtores numa posição boa. A AlphaTauri ela tá com 89 pontos, a Ferrari com 103. Ainda tem, né, um pouquinho de distância ali, mas com o resultado que a AlphaTauri teve esse final de semana é aquela coisa, né? A AlphaTauri tá colocando os carros em P4, P5, enquanto que a Ferrari, quando coloca um carro em P4, o outro tá fora da pontuação. Então, se você colocar assim, vamos supor, em um cenário hipotético, um P4 da AlphaTauri, um P5 da Ferrari, um P6 da AlphaTauri, a AlphaTauri sai na vantagem. Então há chance sim, acho que assim, enquanto que a gente ainda tem campeonato, há chance da Ferrari chafurdar muito mais ainda nesse cenário dela. Tem 4 corridas aí na frente, né? O próprio GP do Bahrein não deve ser muito favorável para eles, então acho que a questão das atualizações que eles estão trazendo aí para essas 2 corridas que provavelmente vão ter lá não vai acabar ajudando muito. Não vejo um bom cenário e eles têm que tentar decidir alguma coisa aí em Turquia.
e Abu Dhabi, né? Então, não sei. Esse cenário aí pra Ferrari é um pouco complicado, dependendo também do desempenho que a AlphaTauri tiver. Eu acho que uma última coisa também para poder eliminar do Verstappen é o fato de que em 3 corridas que tivemos na Itália, nenhuma das 3 ele conseguiu terminar. Agora se você chamar o Verstappen para comer uma pizza, ele vai ficar um pouco chateado com você. E o Albon teve 2 P15 também, né? Terminou 2 vezes fora da zona de pontuação nessas corridas. E só em uma delas que ele conseguiu pontos. Conseguiu pódio, né? Uhum. Então, assim, o Albon que era pra ter um retrospecto melhor, né? É o que a gente fala do Albon, é aquela questão, né? No momento que precisa decidir, e já que o Verstappen abandonou, era a melhor chance da Red Bull continuar a pontuar, né? Aí ele conseguiu deixar pra lá. Bom, pessoal, é isso. Acho que a gente conseguiu falar bastante aí do GP de Imola. A gente tá bem contente com o resultado do Boletim Expresso, porque tá sendo visto, o pessoal tá comentando, então que vai ser legal que vocês vão ter muito mais do Boletim do Paddock agora. Então todo dia vai ter um vídeo no YouTube, terça e quinta às 19h30 temos as nossas lives. Então segunda, quarta e sexta, sábado e domingo teremos o Boletim Expresso falando aí de notícias do automobilismo. A gente vai pegar um relatório ali das principais notícias que foram, né, publicadas no site do Boletim do Paddock e outras coisas também que nós acharmos interessante comentar. E vocês falem o que vocês estão achando do BBcast, do Boletim Expresso, se vocês entendem que a gente tem que melhorar, aprimorar alguma coisa. E bom, eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que ouviram nós até aqui, um forte abraço e até a próxima. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais como Boletim do Paddock e no Twitter como @DizNoBoletim, que vamos continuar aí essa semana com os trabalhos da Fórmula 1 também, tem a Stock Car no próximo final de semana. Então fiquem ligados aqui com a gente para poder saber sobre tudo, né? Sobre essas categorias e outros assuntos. Até a próxima! Ei, não desligue ainda não, temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apoies? Ele funciona da seguinte forma: mensalmente você contribui com um valor para o Boletim do Paddock, e com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BBcast, dos vídeos no YouTube e na produção das lives, bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site e também da nossa divulgação nas redes sociais, além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp do Boletim do Paddock, onde que você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter participações no BBcast, nas lives do Boletim do Paddock. Então fiquem ligados nas publicações do BBcast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Gia Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o Boletim do Paddock. E agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o BBcast. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o Boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.